Olá, meus amigos do Bibliomania F1. Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Sob Rodas, o programa aqui do YouTube do Bibliomania F1 que traz curiosidades sobre esse mundo que nós amamos, que é o mundo da Fórmula 1 e também do automobilismo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de um piloto brasileiro de maior sucesso e repercussão do automobilismo logo depois dos campeões mundiais. Senna, Piquet, Emerson Fittipaldi. E na época pós-Senna, ele foi o piloto que mais se destacou. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a carreira de Gil de Ferran, o piloto brasileiro que nos deixou no dia 29 de dezembro de 2023, mas deixou um legado inigualável para nós amantes do automobilismo. Gil de Ferran, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Paris, na França, mas veio para o nosso país com apenas 4 anos de idade e adotou a cidadania brasileira, sempre defendendo essa bandeira com unhas e dentes. Gil de Ferran trilhou o caminho da Europa como vários pilotos que nós conhecemos, como Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello. Ele foi dessa geração. Ele se destacou tanto mais pelo acerto do seu equipamento. Ele, em 91, na Fórmula 3 britânica, tinha um chassi Reina que não era tão desenvolvido. Só que ele fez um trabalho tão brilhante que em 92 foi chamado para a equipe de Paul e Jack Stewart com esse mesmo chassi e conquistou o campeonato de 1992 da Fórmula 3 britânica. Essa vitória lhe proporcionou o primeiro contato com a Fórmula 1. E não foi qualquer contato. Ele guiou a Williams FW14B, que tinha sido campeã com Nigel Mansell em 1992. E ainda ele testou junto com o professor Alain Prost, que era recém-contratado da equipe. Os dois treinaram no circuito de Silverstone, na Inglaterra, debaixo de chuva. E Gil de Ferran, mostrando a sua habilidade que ele tinha, tanto de acertador de carro, quanto também de piloto de chuva, ele conseguiu dar mais voltas do que o professor Alain Prost e conseguiu aproveitar melhor aquela oportunidade que ele teve num carro excepcional. Claro que aquele teste não foi comparativo, mas já dava uma boa noção de quem era Gil de Ferran. Em setembro de 1993, Gil de Ferran ganhou uma nova oportunidade de guiar um Fórmula 1, dessa vez para a equipe Footwork Arrows, no circuito de Estoril, em Portugal. Gil de Ferran guiou o carro que foi do Derek Warwick naquela etapa. E ele testou junto com o holandês Jos Verstappen, nome já conhecido. Gil de Ferran deu 20 voltas naquele dia. Só que, relato próprio dele, o cockpit era tão apertado, mas tão apertado para a altura dele, que era 1,77 m, que ele sentiu câimbras em várias partes do corpo, tanto câimbras nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Mas o pior não foi isso. O pior é que ele bateu a cabeça numa gaveta do caminhão da equipe, na qual ele teve um corte e teve que colocar 10 pontos para fechar esse ferimento. Esse pequeno acidente fez com que Gil de Ferran perdesse a sua chance na Fórmula 1, porque a equipe deu mais prioridade para Jos Verstappen do que para ele. Porém, ele tinha deixado uma boa impressão naquelas voltas. Na Fórmula 1, como piloto, Gil de Ferran não conseguiu uma vaga. Mas o automobilismo americano abriu chance para ele. Ele guiou na Fórmula Kart de 95
a 2001 por 3 equipes diferentes. Equipe Hall, equipe Walker e pela tão famosa equipe Penske. Gil de Ferran conquistou vitórias em todos os tipos de traçado, desde traçado de rua, como Houston, traçados permanentes, como Portland e Cleveland, e também no circuito oval em Rockingham, na Inglaterra. Quem não se lembra de uma ultrapassagem fantástica que ele fez em cima de Kenny Brack em 2001, na última curva da corrida, em Rockingham, na Inglaterra. Corrida que foi a corrida após aquele grave acidente do Alessandro Zanardi. Em 2002 e 2003, a Penske foi para a Indy Race League, IRL, atual IndyCar Series. Deu um vazio muito grande à outra categoria, mas o brasileiro conquistou a tão sonhada vitória nas 500 milhas de Indianápolis, no ano de 2003, com um chassi ultrapassado, que era o chassi Panos, e ainda com um pódio brasileiro. Tudo bem que Indianápolis só tem o vencedor como destaque, mas ele terminou em primeiro, com Hélio Castro Neves em segundo, Castro Neves que buscava a sua terceira vitória consecutiva, e com Tony Kanaan em terceiro. Depois que se aposentou, no final de 2003, Gil de Ferran foi contratado para ser diretor técnico da equipe, diretor esportivo, perdão, da equipe BAR de Fórmula 1, que se tornaria a Honda. E ele foi o responsável por levar Rubens Barrichello para o seu cockpit. Ele convenceu o brasileiro a sair da Ferrari, que ele já estava numa crise muito grande, e em 2006 seria seu último ano de contrato, para assumir essa vaga na BAR e liderar a equipe, né, que ele chefiava, né, com um companheiro de equipe, o Jenson Button. Ele ficou na Honda até 2007, quando que em 2008 ele voltou a ser piloto, só que também chefe da própria equipe na American Le Mans Series, conquistando várias vitórias, inclusive a sua vitória de despedida na corrida de despedida em Laguna Seca. Depois de ficar um tempo fora, ele foi chamado por Zac Brown para ser o coach de Fernando Alonso nas 500 milhas de Indianápolis do ano de 2017. E olha que o Alonso quase ganhou aquela prova, hein? Se não fosse um problema de motor. E depois, Gil de Ferran, com a sua boa relação que tinha com Zac Brown, assumiu o lugar de Eric Boullier como diretor esportivo da McLaren a partir de 2018. E ele ficou até o ano de 2021. Seu trabalho foi tão bom que ele foi chamado esse ano de 2023 para ser consultor da equipe na Fórmula 1. E ele conseguiu também alavancar a equipe, né? Ajudou a fazer com que a equipe se reerguesse durante essa temporada. Vá em paz, Gil. Muito obrigado por tudo que você deixou para nós, fãs do automobilismo. Essa é só um pouco da sua história, um lado bem raso da sua história. Eu tenho certeza que o seu legado, junto com a sua esposa Ângela, junto com os seus filhos, junto com o seu neto, deve ter sido muito maior. Mas nós, como fãs de automobilismo, sempre vamos lembrar do seu título em 2000 em Fontana, seu recorde de velocidade chegando a 413 km por hora de velocidade final. Vamos lembrar sempre da ultrapassagem que você fez em cima do Kenny Brack em Rockingham. Lembrar também da disputa com o Zanardi em 96 em Cleveland. Vamos lembrar sempre daquele piloto combatível, daquele piloto que sempre quis vencer. Muito obrigado mesmo. E onde você estiver, vá em paz e que você merece tudo de bom para onde você for. Muito obrigado.